onde eu vou ministrar hoje, Isaías capítulo 13. Senhor Deus, nós queremos diante de Ti nesta manhã, Senhor, adorar o Teu nome, dizer que Tu és o nosso Deus, Tu és maravilhoso, magnífico, Senhor, Tu és santo, Senhor, Tu és soberano, Deus Pai, Senhor. Nós queremos orar e dizer que nós queremos, Senhor, que o Senhor hoje transforme os nossos corações e as nossas vidas. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados e ajude-nos, Senhor, Pai, para que nós venhamos a viver em santidade na Tua presença, Senhor. Guia os nossos passos, os nossos caminhos, Senhor, Pai querido. E, Senhor, faça o Teu Evangelho conhecido no meio da nossa cidade, entre as nossas famílias, Senhor, no meio das pessoas que trabalham ao nosso redor, Deus Pai. Por isso, Senhor, encoraja o Teu povo, Senhor, a conhecer mais de Ti e compartilhar daquilo que tem aprendido de Ti, Senhor, Pai querido. Pai, nesta manhã nós temos pedidos específicos. Nós oramos, Senhor, pela nação em que estamos, os Estados Unidos da América, pelas nações representadas aqui, o Brasil, o Honduras, Senhor, o Peru, Senhor, Pai querido, Portugal, Deus Pai, Senhor, a Moçambique, o Senegal, Senhor, Pai querido. Nós oramos, Senhor, pelas nações, o El Salvador, Deus Pai, pela Espanha, Senhor, Pai querido. Nós oramos, Senhor, por esses países, Senhor, onde muitos dos nossos jovens, Senhor, servem nas Forças Armadas. E hoje, o dia em que nós, aqui na América, celebramos o dia do veterano, Senhor, de guerra, nós pedimos que o Senhor abençoe esses jovens, Senhor, estas pessoas que estão servindo, Senhor, longe das suas famílias, Deus Pai. Nós pedimos pela proteção de todos eles, Senhor, Pai querido. Nós pedimos, Senhor, Pai, que o Teu Evangelho seja levado entre as Forças Armadas e que Tu uses os Teus filhos para trazer luz em meio à guerra, Deus Pai, Senhor. Pai, Senhor, nós pedimos, Deus Pai, também, Senhor, pelos nossos missionários, que são nossos guerreiros do Evangelho, Senhor, que estão, Senhor, no campo, levando o Evangelho, traduzindo a Tua palavra, Senhor, Pai querido. Senhor, Pai querido, nós pedimos que o Senhor traga a provisão, que os ajude, Senhor, neste dia, Deus Pai, que o Senhor possa sustentá-los, Senhor, dar a eles a coragem de pregar o Evangelho, Senhor, sem se comprometer com as coisas deste mundo, Deus Pai, Senhor. Eu te peço, Senhor, pelo sustento dos Teus filhos, Senhor, especialmente o missionário Paulo, Senhor, Senhor, pelo missionário Casé, Senhor, a Elza, o Felipe, Senhor, Pai querido. Somos gratos, Senhor, pelas bênçãos recebidas sobre a vida deles, Deus Pai, e nós pedimos que o Senhor continue cuidando de cada família missionária neste mundo, Senhor, Pai, levando o Teu Evangelho a toda criatura em todas as línguas, Deus Pai. Seja para Ti este culto hoje, o louvor, a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos a Isaías, capítulo 13. Você pode abrir em Isaías capítulo 13, hoje nós vamos passar por todo o capítulo. Eu não vou detalhar demais, todo o capítulo, porque a partir dessa sessão de Isaías, agora no capítulo 13, eu vou fazer a leitura daqui a pouco, mas eu vou começar com uma introdução, antes. Depois eu vou fazer a leitura do primeiro versículo e nós vamos orar mais uma vez. Mas eu já vou começar a ministrar a minha palavra nesse momento, lembrando que eu tenho feito uma série de mensagens no livro de Isaías, eu tenho intercalado com uma série de mensagens que eu estou fazendo também a respeito do que é ser um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, e eu nas últimas semanas falei a respeito desse último assunto, do que é ser um cristão autêntico, mas hoje eu quero voltar ao livro de Isaías, nós vamos dar continuidade. Nós já fomos até o capítulo 12 e a gente já aprendeu com esse livro várias coisas maravilhosas, já faz um bom tempo, a Jo, ela já veio, foi para o Brasil, já voltou, veio de novo, está aqui, e eu estou aqui com Isaías, Eu amo esse livro. A Jo estava com a gente quando eu comecei o livro de Isaías, que eu me lembro, quando eu preguei a primeira mensagem, ela veio falar comigo, pastor, que mensagem maravilhosa. Eu falei, a Bíblia é linda, a Bíblia é linda, toda a palavra de Deus é maravilhosa, e a gente tem aprendido, e agora, do capítulo 13 até o capítulo 23, nós vamos ter uma série de capítulos que vão falar do julgamento de Deus sobre as nações deste mundo. Em cada capítulo, Deus vai tratar com uma nação daquela época.
né? Então vai haver uma série de mensagens, vamos dizer assim, né? Uma série agora dentro deste livro em que trata a respeito do julgamento de Deus diante das nações ímpias. Deus vai julgar agora as nações ímpias. Então hoje no capítulo 3 a gente vai aprender. Nós já vimos nessa série de mensagens algumas coisas. Nós aprendemos, por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 5, o problema que Deus estava tendo com Israel, o julgamento a respeito de Judá, de Jerusalém, o porquê que Deus havia levantado o profeta Isaías para ministrar ao seu povo, o povo de Deus que não estava andando de acordo com Deus. Quando a gente chega no capítulo 6 e a gente vai até o capítulo 9, ali Deus então mostra, né, que apesar deles não estarem dando ouvido, não crerem em Deus, né, não estarem respondendo à mensagem do profeta, ainda assim Deus agiria com misericórdia, enviando um Salvador. Ele fala, né, do Messias, ele vai falar do tronco de Jessé, onde ele vai falar, né, de Jesus Cristo. Então ele aponta para o nascimento de Jesus, ele mostra qual vai ser o ministério de Jesus e vai dizer que ele um dia vai voltar a tratar, né, a lidar com Israel, né, com a nação, o seu povo. Infelizmente não seria naqueles dias, naquele momento, naquele período da história, né, que Deus traria a salvação para eles, porque eles rejeitaram Deus, eles não aceitaram, né, o conselho de Deus, não se arrependeram dos seus pecados. Então quem não se arrepende dos seus pecados, né, precisa passar pelo juízo. Então também nesse espaço até onde a gente veio, o capítulo 13, Deus ele mostra que ele vai julgar, né? E é por isso agora que nós vamos ver essas nações, porque Deus vai levantar estas nações para trazer julgamento sobre Israel. Deus vai levantar uma série de nações para oprimir o povo de Deus, para trazer, né, um momento de uma vida dura, de uma vida de tristeza, de uma vida de dor, por causa da falta de arrependimento deles. Só que Deus vai usar esses instrumentos, vamos chamar assim, essas nações como seus instrumentos, mas esses instrumentos que Deus vai usar também são pessoas que não se arrependem dos seus pecados. Então Deus também vai julgá-los. Porque a justiça é igual para todos. E a única maneira da gente se livrar do julgamento é através de Jesus Cristo, é através do arrependimento dos nossos pecados, diante da fé em Jesus Cristo. Então isso não muda. Então Deus ele vai mostrar essas coisas, ele vai, né, estar ensinando a gente. Então a primeira pergunta que surge para a gente, né, antes de eu fazer a leitura, é por que razão que Deus ele julga? Né? Por que Deus derrama do seu julgamento ainda nesse tempo? Por que o julgamento de Deus não vai ser só no último dia? Por que de tempo em tempo, períodos na história, né, desde o princípio até os dias de hoje, Deus derrama do julgamento? Existe, né, alguns propósitos, e eu quero que você entenda, já que a gente vai entrar nessa série, né, agora de capítulos que vão falar sobre julgamento, a gente precisa entender por que Deus traz juízo, como tem acontecido nos nossos dias, né, o Covid, a gente tem visto como tem, né, a violência aumentado. Essa semana, né, crianças foram mortas lá no Texas, né, uma coisa terrível. Ontem, né, já recebi a notícia aqui que aqui em Newark houve uma perseguição policial aí pelas ruas da cidade, né, bandidos, né, o negócio foi tão feio que parece que bateram, o carro pegou fogo. Foi isso que eu ouvi. Eu não sei direito a notícia, só estou repetindo o que eu ouvi, depois tem que conferir se é verdade. Né? Mas me disseram que sim. Né? Por que as coisas estão assim? Né? Por que está acontecendo coisas assim? Tudo isso faz parte de juízo, do julgamento de Deus. Bom, primeira razão, né, porque Deus traz o juízo dele, isso é só uma introdução antes da gente começar realmente, né, a mensagem, para a gente entender o que eu vou falar aqui hoje. Bom, a primeira coisa que a gente vê é que era para preservar o povo de Deus, preservar Israel do desespero. Né? Por quê? Porque enquanto Deus traz, né, os inimigos sobre Israel, Deus ele permite que esse julgamento venha para, na verdade, fazer com que eles ganhem consciência do seu pecado e se voltem para Deus. Então, na verdade, o que parece ser um ato, né, de vingança de Deus é um ato de misericórdia, para que o povo acorde.
Tem hora que a gente precisa, né, de um chacoalhão, que nem teu filho, né? Hoje a gente está brincando na escola dominical, né? Tem hora que a única coisa que vai resolver o problema do seu filho é uma vara. Ele não vai gostar, né? É um momento de tribulação, mas vai ajudá-lo, vai ajudá-lo. E assim, tem hora que a gente precisa, e o povo de Deus não é diferente. Então Deus ele faz isso, né, para preservar o seu povo. Segunda razão que eu vejo na palavra de Deus, que é para evitar que Israel, ou seja, o povo de Deus, faça uma aliança com nações opressoras, com o inimigo. A gente sabe que agora a nação de Israel vai ser, né, dominada por outras nações, vai ser dominada por outros povos. Por quê? Porque em vez de confiar em Deus, eles acabaram fazendo aliança com as nações inimigas. E o que acontece quando você se junta com o inimigo, quando você casa com o inimigo? Ele te destrói. Ele acaba com você. É assim. Né? E o teu marido, a tua esposa não é teu inimigo, tá bom? Amém? Amém? Não é? É? Terceira razão por causa, né, do porquê do julgamento de Deus é que ele quer prever, né, uma eventual queda dos poderes gentios, ou seja, Deus quer prever que, ele quer prevenir, essa é a palavra, ele quer prevenir que o poder da iniquidade cresça. Ou seja, então Deus permite que o julgamento aconteça para que ele, né, tenha um certo controle, não que ele não tenha controle, ele tem controle dessas coisas, mas eu estou falando em relação a nós, para que haja um certo controle. Imagina se nós estivéssemos vivendo até hoje os dias de Noé. A palavra de Deus vocês conhecem, que nos dias de Noé, cada um fazia o que bem entendia. Não tinha mais lei, não tinha mais regra, as coisas estavam ruins, a coisa estava tão ruim, o povo era tão mal, que a única maneira de Deus interromper aquilo por um período na história foi trazendo o dilúvio. Então é importante, né? Nós estamos lutando aqui, aprendendo com as câmeras, né? Os irmãos tenham paciência conosco. A gente comprou equipamento novo e estamos aprendendo a usar, né? E como eu mexo muito, dificulta a vida deles. Tem formiga no pé. Mas então Deus, ele de tempo em tempo, para poder prevenir que as coisas cheguem a um ponto onde, né, vamos dizer assim, as coisas estejam completamente fora de controle, Deus precisa trazer esses momentos sobre a humanidade, né? Para que aquele que é o povo de Deus volte a buscar, e aquele que não é, abra os seus olhos diante dos julgamentos de Deus. Outra coisa, né, que nós vemos aqui na palavra de Deus a respeito do julgamento é que Deus permite o julgamento para produzir fé no seu povo. Às vezes, né, nós não cultivamos a fé na nossa vida, a gente começa a viver, né, a nossa fé. Nós cremos em Deus, não estou dizendo que você não tem fé, mas a gente não cultiva a fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus diz que a fé é como o grão de mostarda. Ou seja, um grão, seja de qualquer planta, ele precisa ser cultivado para que ele cresça. Tanto é que ele usa a expressão do grão de mostarda por ser a mostarda uma das menores sementes e se tornar uma das maiores hortaliças. Ou seja, ele mostra o potencial da nossa fé, que começa tão pequenininha, mas tem o poder de se tornar, né, algo exatamente grande. Ou seja, então nós temos a oportunidade de crescermos da nossa fé, e Deus traz o julgamento muitas vezes para que a gente cresça na fé, para que a gente aprenda a depender mais de Deus, né? E a última razão que eu quero compartilhar com os irmãos é que ele permite o julgamento para que a gente proclame a autoridade de Jesus, a autoridade do Messias. Por quê? Porque quando a palavra de Deus diz que Deus vai fazer quando nós não obedecermos, e ele não fizesse, a gente ficava sem vergonha, igual o pai tolo, né? Desculpa aqui se tiver algum, eu não estou falando, né, com ninguém específico, estou falando do pai tolo, mas às vezes no nosso meio tem uns.
Né? O pai tolo é aquele que fala assim, ó, menino, se você fizer isso eu vou te bater, e você nunca bate. Aí ele sabe, meu pai só fala, o que ele faz? Fica sem vergonha. É o tolo. Ó, que eu vou te castigar, e nunca castiga. Ele fica sem vergonha, porque ele sabe que você só fala da boca para fora, você nunca faz nada. Isso é tolice, é um tolo. O pai que age assim é um tolo. Está criando um delinquente. A gente tem que fazer o que a gente fala. Essa é a verdade. Porque Deus, quando Ele diz eu vou fazer, Ele faz o quê? Ele faz. E a gente tem que viver a nossa vida de acordo com quem? Com o exemplo dele. Com o exemplo dele. Senão somos todos. Senão somos todos. Então aqui ele mostra que ele traz juízo para mostrar, ou seja, ele corrige, ele permite os seus filhos, o seu povo, passar pela dor, pelo sofrimento e até a morte, se necessário, para mostrar que na palavra dele há autoridade. Quando ele começou a fazer aliança com o povo de Israel, lá em Deuteronômio capítulo 28, ele falou, olha, se vocês me obedecerem, eu vou abençoar, eu vou cuidar de vocês. Mas aí ele continua no capítulo 28, no capítulo 29, dizendo, se vocês não obedecerem, vai acontecer isso, isso, isso e isso. E é exatamente o que ele faz quando o povo desobedece. E é isso que nós devemos ter de exemplo na nossa vida para conduzirmos as outras pessoas, para ajudarmos os nossos irmãos, os nossos filhos, para lidarmos com a nossa casa. Se nós não agirmos como Deus age, a nossa casa vai andar em desordem. Onde tem um frouxo, tem um aproveitador. Saiba disso. Onde tiver um frouxo, vai ter um aproveitador. Tome cuidado com isso. Então agora eu vou começar a pregar. Vamos lá, Isaías capítulo 1. Entendeu? Amém. Capítulo 13, versículo 1. Isaías 13, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: peso, em algumas versões está oráculo de Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua palavra, hoje nós queremos nos render, pedir que o Senhor hoje fale conosco através da Sua palavra. E hoje, Senhor, através, Senhor, desta mensagem, nós possamos crescer, sermos edificados. Que hoje, Senhor, possa haver arrependimento dos nossos corações para Te buscarmos como nosso Salvador, Deus Pai. Ajude-nos, Senhor, Pai querido, nós precisamos de Ti. Senhor, Pai querido, ninguém aqui é perfeito. Eu estou longe da perfeição. E é por isso que eu preciso do Seu auxílio. Por isso hoje, Senhor, grava esta palavra no meu coração, na minha mente. Grava esta palavra no coração dos meus irmãos, daqueles que hoje Te ouvem, para que haja, Senhor, hoje salvação neste lugar, Deus Pai. Senhor, ajude-nos, Senhor, Pai querido. Pai, Senhor, Pai querido, não permita que eu seja empecilho, Senhor, Pai querido, para que o Espírito fale hoje ao coração de cada pessoa aqui, porque, Senhor, eu sou apenas um vaso fraco nas Tuas mãos. Mas esta palavra é poderosa, Deus Pai. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus que ministra em nossos corações. Por isso, Ele tem a liberdade de falar com cada um de nós nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente começa vendo aqui que a palavra de Deus começa a falar da sentença, né, sobre a nação da Babilônia, sobre o país da Babilônia naquele tempo. Né? Então ele fala aqui, peso, oráculo de Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Vamos começar a entender um pouquinho aqui. Né? Essa palavra aqui, oráculo, né, como em muitas Bíblias está, em algumas é traduzida como peso. Né? Por que é traduzida como peso? Porque isso é exatamente o significado da palavra oráculo. Muitas vezes a gente pensa que a palavra oráculo significa profecia. Não, ela não significa profecia. O oráculo é uma profecia, mas o oráculo significa um fardo, um peso. Ou seja, é uma mensagem difícil, é uma mensagem dura. O profeta Isaías aqui, ele estava sobrecarregado com esta mensagem. Era uma mensagem pesada para ele entregar a essa nação.
né? E isso aqui também tem a ver com o fato de Deus estar pesando na balança esta nação. Deus está colocando ela e olhando para ela com justiça para ver como ele deve agir. E ele decide então aqui que esta nação ela está em falta, o peso aqui sobre essa nação produz o julgamento. E Deus então agora vai começar a julgar essa nação, né? Para você entender aqui, talvez você, né, se você é uma pessoa que presta atenção, né, nas pregações do pastor, você deve ter prestado atenção durante esses 12 primeiros capítulos, é que a nação inimiga que estava se levantando contra Israel não era a Babilônia ainda. Alguém sabe qual era a nação? Vamos ver se o povo anda, né? Qual era a nação que a gente vem aprendendo aqui que estava se levantando contra a Babilônia naquele tempo? Hã? Alguém falou? A Síria, né? Não é Síria, é a Síria. A Síria e a Síria são dois lugares diferentes, tá? A Síria era a nação que naquele tempo em que Isaías estava profetizando, estava se levantando contra a nação de Israel. Não era ainda a Babilônia, mas é interessante, nós vamos entender o porquê, que Deus leva Isaías a começar a profetizar primeiro a respeito da Babilônia e não da Assíria. Né? O que estava acontecendo aqui? Bom, a Babilônia naquela época ela era uma cidade dentro do Império Assírio. Ela ainda é uma cidade que não tinha muita expressão, ela não era ainda um poder, né? Mas ela estava crescendo, ela estava começando a ganhar um certo domínio, né? E ela acabou se tornando somente uma nação realmente poderosa, ela acabou só dominando realmente sobre as outras nações quando chegou o rei Nabucodonosor. Ele foi o líder que levou essa nação a se tornar conhecida, né? Se tornar esse inimigo poderoso mais tarde aqui. Então a pergunta que fica para a gente é por que então Isaías estava escrevendo, né, sobre a Babilônia quando era a Síria que estava, né, a ponto de atacar aqui? Bom, nós temos que entender algumas coisas. Babilônia ela tem um significado. Primeiro, Babilônia é o nome de uma cidade, mas a Bíblia muitas vezes ela usa os nomes ou as cidades, os locais, como referência a alguns sistemas. E a Babilônia, ela é uma cidade, ela existiu, né? Até hoje, se você for lá no Iraque, né, existe o local, a região onde a Babilônia, né, a antiga existiu, você ainda encontra as ruínas, né, durante a guerra do Iraque, muita coisa que existia ainda foi destruído, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente sabe da Babilônia é que ela tinha um jardim suspenso, muito lindo, né? Existem ruínas desse jardim até os dias de hoje, muita coisa foi saqueada, foi roubada durante a guerra do Iraque, né, e foi destruído, mas ainda há, né, vestígios. Ela é uma cidade, mas aqui quando Deus está julgando esta cidade, Ele está também se referindo a um sistema mundial. Porque a Babilônia também representa um sistema nesse mundo, um sistema maligno. A Babilônia ela foi fundada por um homem chamado Nimrod. Esse homem, né, esse líder Nimrod, quando começou, ele foi, né, a Bíblia atribui a ele o início do ocultismo. Foi ele quem deu, a gente não sabe se, né, a gente não tem certeza se ele foi o primeiro, mas a ele é atribuído, né, ao fato de dar, né, fama a isso, né, ou de iniciar, né, o sistema do oculto, do ocultismo, das coisas ocultas, escuras, né, das coisas malignas. E desde o tempo da fundação dessa cidade, então, a maldade, o oculto, né, a bruxaria, a macumbaria, hoje estou falando nas palavras que a gente entende no dia de hoje, né, estas coisas, né, que acontecem dentro desse sistema maligno do mundo, né, elas tiveram, né, início, origem nessa região. Então, por isso, a Babilônia ela é referência não só a uma cidade, mas a um sistema que domina sobre o mundo. E nós somos influenciados sobre esse sistema babilônico. É muito importante. Se você abrir lá em Apocalipse, vai lá comigo no capítulo 18, mas o capítulo 17 e o capítulo 18 de Apocalipse, nós vemos que esse sistema babilônico
né, como eu estou dizendo, né, como um sistema no mundo, ele é extremamente influente e ele prejudica o plano de Deus, ele prejudica a vida das pessoas, né? Ele leva as pessoas para o inferno. E por isso, quando chegar o momento da batalha, né, de Jesus Cristo com a sua igreja contra o sistema deste mundo, um dos sistemas principais, né, que vão cair, que se vai lutar contra, é o sistema da Babilônia. Eu vou ler, né, o capítulo 17, depois em casa pode ler o capítulo 17 e o capítulo 18, que trata, né, do assunto da Babilônia. Você vai aprender mais coisas. Eu vou ler com você só os primeiros 5 versículos do capítulo 18. Olha só para você entender. Diz assim: e depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Minha pergunta, né? Eu disse para vocês que essa cidade existe, mas ela é um vilarejozinho, é um lugar em ruínas. É desse lugar que ele está falando? Esse lugar já caiu faz anos. Do que ele está falando então? Do sistema, da influência, da malignidade, né, que vem através do início. É disso, olha só, caiu a grande Babilônia. Hoje ela não é nada, ela não tem nada de grande, é um monte de ruínas, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações, olha só, todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os moradores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, olha só, está falando agora com o povo de Deus: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumulam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Olha só, né, aqui nesse período, que é o período da tribulação, onde, né, os crentes foram removidos da terra, mas agora eles vão voltar para a batalha, e durante aquele período outros vão começar a crer. Ele está dizendo agora: vocês que creram, saiam desse sistema. Quem crê no Senhor Jesus tem que sair desse sistema. Nós temos que deixar. Quantos crentes, queridos, ainda continuam lendo horóscopo no jornal? Deixa eu ver meu horóscopo hoje. É Deus que está falando com você mesmo. Quantos ainda falam: qual é o número do meu nome? Tem, né, numerologia. Aí diz que os números têm significado. Não, eu tenho que vestir a cor branca, porque virado de ano tem que ser de branco, porque, né, o branco traz isso. Isso é o sistema babilônico, querido. Tem que pular 3 ondinhas. A irmã estava falando hoje ali, tem que passar lá no sal grosso. Tem que benzer com água benta. Tem que comprar o lenço, né? Tem que tocar na rosa de Sharon. O ocultismo, a Babilônia dentro da igreja, fora da igreja, nas notícias, nos jornais, nas revistas, nas televisões. A gente não usa mais essas coisas, eu sou velho, né? Eu acho que eu sou um dos poucos que ainda pega jornal na padaria, né? Tem alguém aqui que ainda pega jornal na padaria? Tem? Ninguém, só eu. Você? Tem três velhão aqui, o resto vai pro Facebook, né?
Outro dia alguém me procurou, pastor, você não quer botar notícia no jornal? Eu falei, meu irmão, eu até gostaria, porque eu ainda leio, mas ninguém na minha igreja lê jornal, ninguém hoje lê jornal, não vou gastar mais dinheiro com jornal, né, para propaganda, não. Hoje a gente tem que botar o que o Daniel está fazendo, né, no YouTube, no Facebook, tem que botar nessa. Se a gente quiser que o povo saiba da nossa existência, tem que colocar nesses lugares. Mas em todos esses lugares nós temos esse sistema babilônico do oculto, da sorte. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então aqui, né, a importância, e é por isso que aqui Isaías não começa pela Síria, ele começa pela Babilônia, porque esse sistema é extremamente maligno e penetrante, ele influencia. E a gente cai igual um patinho, porque ele parece ser uma coisa boa. Não, querido, não tem nada demais. Que isso, olha só, né? Aí tem, hoje tem, né? Alguns até colocam o nome e a gente até se afasta, né? Quando está escrito lá Nova Era, aí todo cristão conhece, né? Um pouco da já fala, não, Nova Era é uma coisa de Deus, mas está cheio de Nova Era dentro do evangelicalismo. Está cheio. Então a gente tem que tomar cuidado, porque esse sistema está no meio. E ele está dizendo que nós que somos o povo dele, nós temos que nos afastar, sair dela. É interessante que ele usa aqui em Apocalipse a palavra sair. Por que ele diz sair? Porque a gente está dentro desse sistema. E a gente precisa sair para fora desse sistema. Isso é a conversão. Eu estava indo numa direção, mas minha mente foi transformada, minha vida foi transformada. Então eu saio desse caminho e eu vou por outro caminho. E esse caminho tem nome, é Jesus Cristo. Eu agora ouço a palavra de Deus. Se tem um número que eu tenho que guardar, são os números dos versículos dos capítulos da Bíblia. Não existia no passado, mas ajuda a gente. Porque quando a gente vai passando por dificuldade, né, a gente pode lembrar o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. O dia que eu estiver passando um momento difícil na minha vida, eu posso chegar lá em Salmo 23 e dizer assim, ainda que eu passe pelo vale da morte, não vou estar sozinho. É isso que a gente precisa. A pedra que a gente precisa na nossa vida é a rocha, a pedra de esquina, é Jesus Cristo, o nosso fundamento. Não adianta, querido, botar a pedra do mês. Dá para você ver. A gente acha que é inocente. A pedra do mês do meu aniversário é azul. Aí a pedra do mês do meu aniversário é verde. A pedra do meu aniversário é... Alguém tem essas pedrinhas aqui? Eu não vou julgar ninguém, não. É que a gente cai nessa e acha que não tem nada a ver. Né? Mas tem muita gente que tem, a minha pedrinha, é a pedrinha do meu mais, né? Olha o pedreiro ali, ó. Eu vendo, não, o Paulo vende, se alguém quiser comprar, então, foi o que ele falou, o povo vende a Babilônia e fica rico. A gente leu. Olha lá, por isso que o Paulo está rico lá. Amém, né, Cristiano? Você vê como a gente cai nessas coisinhas e a gente nem imagina que isso faz parte de um sistema maligno. E a gente precisa, e é por isso que a gente fala, tem gente que vai falar assim, pastor, não, eu não vou, durante o período de Isaías eu não vou não, é muita palavra difícil. Isso não é relevante para os dias de hoje. Eu quero ir numa igreja onde fala hoje do homossexualismo, onde fala do problema da política, do problema dessas coisas. A gente quer ouvir o que a gente quer, mas a gente precisa de toda a palavra, que é toda a palavra que nos instrui e nos ajuda a sair, porque a gente está muitas vezes dentro desses sistemas e preso nesses sistemas ainda, e a gente acha que está indo para o céu quando a gente está em passos largos para o inferno. Lá em Apocalipse 17:5 ele diz, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas, das abominações da terra. Olha que coisa terrível. Então você entendeu, né, que é um sistema, né? Se você ainda não entendeu, eu vou dar um exemplo bem simples aqui para você entender. É que nem Wall Street. Se eu falar de Wall Street, qualquer parte do mundo, as pessoas sabem que Wall Street é o quê? É um centro financeiro, mas Wall Street é uma rua. Chama Wall Street porque o nome da rua onde está aquela entidade é Wall Street. A rua Wall, a rua do muro.
Né? E é interessante, né? Porque a rua é do muro, né? E o muro é do diabo, né? Eu já ensinei isso aqui, né? Tem muita gente em cima do muro, né? Ah, pastor, eu não sei se é para lá ou para cá, então eu vou ficar em cima do muro. O muro já é do diabo. É nesse sentido. Bom, vamos seguir. Versículo 2 e 3. A gente vai ver agora aqui que dentro desse sistema agora, né, por causa desse sistema, Deus agora anuncia, né, a sua ira. Ele anuncia o dia do juízo final, né, o dia do fim desse sistema. Ou seja, ele agora vai convocar o seu exército para uma guerra. Entenda uma coisa, aqui nessa passagem que nós estamos lendo, existem aspectos físicos, ou seja, que são relacionados à cidade de Babilônia, à situação corrente daquela época, e existem aspectos espirituais, ou seja, existe um aspecto a respeito dos sistemas, de como Deus age no mundo, ok? Então, às vezes é um pouco confuso a gente entender quando ele está se referindo à cidade em si, aos aspectos físicos da história do momento, ou quando ele está fazendo uma referência a respeito do futuro, das coisas, do sistema, né, dentro do plano de Deus, tá? Então eu vou tentar te ajudar a entender um pouco aqui. Então aqui ele diz, versículo 2 e 3, alçai uma bandeira sobre um monte elevado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos nobres. Eu dei ordens aos meus santificados, sim, já chamei os meus poderosos para executarem a minha ira e os que exultam com a minha majestade. Então a gente vê aqui que agora Deus ele está convocando o seu exército. Deus ele levanta um exército, e aí você pode falar assim, pode olhar para cá e achar que ele está falando de crente, porque ele usou a palavra santificado, ele está falando dos crentes. Ele não estava falando dos crentes aqui. Aqui ele ia levantar outras nações ímpias, a gente vai ver isso, outras nações que também não acreditavam em Deus, como um instrumento seu. Quando ele diz santificados, não são porque eles eram santos, mas porque Deus estava usando eles para um propósito final santo. É por isso que ele está falando assim. Então ele vai levantar aqui entre as nações ímpias, né, outras nações para lutar contra, como ele ia levantar a Síria contra Israel, a Babilônia contra Israel, ele ia agora levantar outras nações contra a Babilônia. E sempre ele vai levantar uma nação contra outra nação para julgar aquela nação. É assim que ele vai fazer o seu juízo. Então ele usa quem ele quer na sua soberania. Você fala, por que, pastor, que Deus então vai usar gente que não é cristã? Porque Deus é soberano, ele faz o que ele quer, Deus é Deus, ele usa o que ele quer, como ele quer, quando ele quer. E não adianta, não tem como explicar isso. Deus é Deus. E outra coisa que a gente pode aprender aqui é que, né, o fato de Deus estar te usando não significa que Deus está te aprovando. Tem muita gente que fala, mas Deus usa muito a minha vida, mas pode ser que ele não aprove, porque ele usou muito a vida daquelas nações para cumprir os seus propósitos, e todas elas vão terminar no inferno. Então não pense que porque você está sendo usado, você está sendo aprovado, porque a gente não é aprovado pelas nossas obras, e sim pela nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E ninguém é salvo por obras, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Então eu não tenho o que fazer para ser salvo, eu faço porque sou salvo. Porque Deus pode usar quem Ele quiser, até o que não é salvo, para cumprir os seus propósitos. Então, não se orgulhe, Deus tem usado muito a minha vida. Tem mesmo. E aí você pode ser palitinho lá no fogo do inferno. Ainda vai virar uma lenha lá. Aqui é o que te mostra que você é um crente, não é o que você faz, é o que você é. Eu sou alguém que segue, que obedece, que crê. Isso nós precisamos entender. Então aqui nessa passagem, aqui a gente vê algumas coisinhas interessantes aqui. Primeiro ele diz que há uma bandeira, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que até mesmo entre as nações inimigas, essas nações elas têm uma posição. Deus as
posiciona. Então, o que isso mostra pra gente? Agora eu vou falar com os crentes, não com o povo daquela época, comigo, com você. Eu tenho falado isso e repetido isso, querido. Chegou o momento do crente se posicionar. Nós temos que saber quem nós somos em Cristo Jesus, nós temos que ter uma posição. Tem muita gente se dizendo cristão, mas não sabe em que posição está em cima do muro. Quando ele olha os problemas que tem, né, no cercado, né, as filosofias que esse mundo tem seguido, os sistemas que têm sido implantados, a gente fica assim, eu ainda não sei qual é a minha posição diante desse assunto. Eu ainda não sei qual é a minha posição em relação ao homossexualismo, eu não sei a minha posição em relação à política. Crente, você precisa ter uma posição definida, senão você não vai, né, agradar a Deus. Não dá para ficar, eu não sei, então eu fico aqui esperando aqui ou ali, ou seja, você está no muro. Não dá. A gente precisa ter uma bandeira, e a bandeira do crente é Jesus Cristo, e a bandeira de Jesus Cristo é a verdade da palavra do seu Pai, ou seja, essa é a nossa bandeira. A palavra de Deus chama ele de a nossa bandeira, Jeová Nissi. Quem já cantou, né? Jeová Nissi. Lembra, tem um hino antigo que falava Jeová Nissi, o Senhor, como é que era? Jeová Shalom, Jeová Isso, então, é isso, aqui eu estou falando, Nissi ele é, a gente canta, mas a gente não vive. O que eu tenho que fazer? Quando alguém falar, o que você pensa a respeito do homossexualismo? Tem que dizer, eu não penso nada, Deus diz isso, porque Ele é a minha bandeira, e eu creio no que Ele diz, não no que eu penso. A minha posição é essa, a sua posição é estar debaixo da bandeira de Cristo. Hoje em dia a gente tem confiado em poderes políticos, né? Aí a gente fala, não, eu tenho, né? Hoje em dia a gente vê isso, né? O mundo está meio polarizado, né? Aí, hoje parece, né? Que existe um partido político, né, entre os cristãos, né? Então o cristão, ele fala assim, não, se você é de esquerda, você não pode ser crente. Eu até concordo com isso, mas não concordo com o resultado disso. Por quê? Porque aí ele fala, então você tem que ser de direita. Querido, não é a direita, não é a esquerda, não é o centro. A política não é resposta. Apesar de eu ter que me envolver, quando houver eleições, eu tenho que ir lá e votar. Mas eu não vou votar segundo a bandeira deste mundo. Eu vou votar segundo a bandeira do meu Senhor. Então eu vou fazer escolhas baseado na minha visão, na minha cosmovisão cristã. Porque tanto de um lado quanto do outro, quem não tem Jesus é corrupto. Então eu não tenho que defender esse grupo, aquele grupo. Né? Uns anos atrás aqui tinha um grupo dentro da nossa igreja que saiu até de passeata, né, nas ruas, aí com bandeiras para apoiar, né, governadores. Né? Não sai para falar de Jesus. Mas quando, né, o Bolsonaro candidato vai lá fazer, né, eu não estou falando contra o Bolsonaro, não estou falando a favor do Bolsonaro, nem contra o Lula, nem a favor do Lula, né, porque na verdade acho que eu não tenho nada a favor com nenhum deles, pelo que eu tenho visto a vida deles. Posso até concordar com algumas coisas que um ou outro fez, mas, e discordar da maioria das coisas que eles fizeram, mas eu não tenho que levantar a bandeira política, eu sou crente, eu tenho que levantar a bandeira de Jesus. Eu não tenho que sair na rua e dizer assim, vote nesse, ou vote naquele, ou vote naquele outro. Eu tenho que sair nas ruas e dizer, venha para Jesus Cristo. Ele é que vai resolver o problema do pecado no mundo. A política não resolve. Não adianta eu criar vamos dizer assim, um Estado cristão. A gente pensa que a solução para o mundo é criar um Estado cristão. Eu provo para você que um Estado cristão não resolve o problema do mundo. Sabe por quê? Porque já houve um império cristão. Um dia o imperador Constantino declarou e decretou que o Império Romano era um império cristão. E eu falo a verdade, olha, vocês conhecem já um pouco de história. Vocês podem considerar o romanismo como império cristão? Não adianta institucionalizar a igreja.
ou o cristianismo. Porque nada disso resolve. A nossa bandeira é Jesus Cristo, esse é o nosso grito. Olha, ele diz, levantai a voz para eles. Houve um grito de guerra, né? Aquele povo tinha um grito, houve um chamado, havia um chamado entre eles, e entre nós há um chamado, querido. Há um grito, e o nosso grito é o grito do Evangelho de Jesus Cristo. É arrepende-te, creia no Senhor Jesus. Esse é o grito de guerra que nós temos que levantar nas ruas. É isso que nós devemos dizer quando nós saímos em passeata pelas ruas, quando nós saímos pelo mundo. É levar a verdade do Evangelho, né? E levar a fé do Senhor Jesus Cristo, porque é isso que vai mudar o mundo. Não é o Black Lives Matter, não é o LGBT, blá 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 blá, que agora é o abecedário inteiro, tem número, agora tem cima, não é nem cabo, já acabou as letras, está acabando os números, né? Não tem jeito. Por quê? Por que continua crescendo? Por que continua adicionando? Porque não funciona. Porque nada disso resolve. Então o que eu preciso fazer é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é meu grito de guerra. É isso que eu preciso fazer. É dessas coisas, é assim que eu me levanto. Olha só, ele diz lá nesse versículo, acenai-lhes com a mão. Nós temos que apontar a direção, querido. Deus estava apontando aquelas nações que não tinham Deus o caminho, e eles, olha só, o ímpio seguiu o caminho que Deus colocou, e nós que conhecemos o Evangelho não seguimos o sinal que Ele dá para a gente, que é a palavra de Deus. Ele está apontando o caminho para a gente através da palavra dele, mas aí a gente fica procurando o profeta João, a vovó Quiquinha, a gente fica procurando as coisas do mundo, a gente fica procurando, em vez de ir para onde Deus apontou, a palavra de Deus, e andar e seguir com ela. Eu até gostaria muito que Deus voltasse a levantar profetas como Ele fez no Velho Testamento. Igualzinho Isaías. Para que quando alguém chegasse e procurasse esse e falasse assim, eu estou precisando de ajuda. Ele fala, tá sim, você precisa ir para casa, ler a Bíblia. Arrepende-te e segue a direção de Deus. Para de vir atrás do homem. É isso que a gente precisa. Olha só, versículo 4 e 5. Essas nações então agora vão se reunir para a batalha. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como de muito povo, o som de rebuliço de reinos e de nações congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, o Senhor, e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Estava feito já. Deus já havia reunido os exércitos, já tinha reunido algumas nações, um exército poderoso. Aqui nessa passagem aqui a gente vê duas ênfases aqui. A primeira, né, que é no número de pessoas, ou seja, o número era grande, né? Deus usou muita gente para cumprir os seus propósitos aqui, né? E outra coisa aqui que ele chama a atenção é que esse povo veio até de longe. É interessante porque Deus já havia anunciado dessas coisas quando Ele falou através de Daniel. Lá em Daniel, no capítulo 5, né, quando a Babilônia era o poder, antes dela ter, né, aqui Isaías está falando o que vai acontecer. Né, mas a Babilônia se tornou esse poder, ela ficou grande, né, Nabucodonosor morreu, seus filhos assumiram o trono, né, e chega um momento em que, né, um dos seus filhos agora, né, ele não segue mais com Deus, e um dia Deus, diante dessa situação, aparece, você conhece muito bem essa passagem, né, que aparece uma mão escrevendo lá. E aí escreve lá umas palavrinhas lá e o rei fica doido ali. O que isso significa? Aí mandou chamar Daniel. Aí Daniel interpreta, diz para ele o que significa. O que significava? Olha, Deus já julgou a nação. Não tem jeito, acabou. Vai vir. Vocês não se arrependeram. Vocês são soberbos. Vocês são autossuficientes. Vocês não acreditam em Deus. Vocês não querem. Então como vocês não querem, como vocês são orgulhosos, o mesmo julgamento que Deus usou sobre o povo dele através de você, Ele vai usar agora sobre vocês. E aí ele declara que os medos e os persas, são outras duas nações, se levantariam, se uniriam para destruir a Babilônia. E acabaria a Babilônia. E acabar. E foi exatamente o que aconteceu. Depois daquela visão, né, a Babilônia já não durou muito mais. Você pode ler em casa, né, o livro de Daniel e você vai ver. Né? Olha só, a coisa foi tão séria
que os babilônios, quando receberam essa visão de Daniel, né, eles ficaram extremamente, eles creram, eles ficaram aterrorizados. Quando Daniel abriu a boca e falou o que ia acontecer, o povo entrou em pânico. Isaías relata isso, olha só, ele diz, versículo 6, clamai, pois o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso com assolações, portanto, todas as mãos se debilitarão e os corações de todos os homens se desanimará, e assombração e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher com dores de parto. Cada um se espanta do seu próximo, os seus rostos serão rostos flamejantes. Bom, aqui tem algumas coisas para a gente entender, né? Aqui, quando ele usa a expressão dia do Senhor, nós vemos muito isso na Bíblia, e às vezes essa expressão significa coisas diferentes. Aqui, dia do Senhor, está falando de um tempo de angústia, né? De um dia de angústia. Aqui, essa expressão Isaías ela é usada várias vezes, acho que 10 ou 11 vezes ela é usada aqui no livro. Está falando desse tempo de angústia. Tem o dia do Senhor que se refere ao dia do julgamento final. Né? Não é a mesma coisa aqui, pode ser uma referência às duas coisas, como eu disse. Né? Mas aqui ele está falando desse tempo de angústia, segundo o contexto que a gente está lendo. Né? Então a gente vê aqui que essa destruição não está vindo por acaso. Não é um evento fora do controle, está acontecendo. Não, ele foi ordenado por Deus. A gente fala, não, mas Deus é bom, Deus é amor, Deus não vai fazer uma coisa dessa. A palavra aqui deixou bem claro que foi Deus quem trouxe essa miséria sobre esse povo. Não foi o diabo. A gente está vivendo num tempo que tudo é culpa do diabo, né? Querido, tem muita coisa que está acontecendo na sua vida, mas não é o diabo não, é Deus. É Deus que está fazendo, que está tentando fazer você ouvir a voz dele. Que o diabo já não tem mais poder para a sua vida. Se tem alguma coisa ruim acontecendo com você, querido, pode ter certeza que provavelmente seja Deus trabalhando na sua vida. Ele até pode usar o diabo. Ele faz isso. Mas o diabo já não tem mais poder. Se você é de Jesus, você hoje tem a moradia dele. A palavra de Deus diz que Jesus não é só o Espírito Santo. Jesus e o Espírito Santo habitam em você. Ele está em você. Se ele está em você, o diabo não pode com você. Ele não tem poder sobre você. Mas ele pode influenciar você a não ouvir a Deus. Ele pode preparar a armadilha para você cair. Mas tem muita coisa que está acontecendo na sua vida porque Deus está trazendo mesmo. Para você voltar a ouvir a Ele, a voltar à palavra de Deus, a voltar a confiar. Vamos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Aqui a gente está lendo Isaías. Isaías estava falando com o povo de Israel. Agora nós vamos falar com o povo de Deus que está aqui hoje sentado numa igreja civil. Os nossos irmãos que estão assistindo online, né? Nossos irmãos lá na Paraíba. Olha só, agora ele vai falar com a gente. Mesma coisa que o profeta Isaías falou com o povo de Israel, Deus fala com a gente através de Paulo. Olha só, 1 Tessalonicenses 5, versículo 2 e 3. 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Como é que o ladrão vem de noite, querido? Sem avisar, escondido, na moita. Né? Lá em casa, né, a gente acabou a reforma do andar de cima e nós alugamos, né, agora o apartamento de cima. Graças a Deus os irmãos oraram e a gente já conseguiu, né, inquilinos lá. E outro dia eles iam trazer algumas coisas e a Ana Laura ia ficar sozinha lá em casa e a gente esqueceu de avisar ela que ia ter gente. Quando ela estava ali em casa, ela começou a escutar barulho lá em cima, essa menina correu, né? Deixa eu esconder que entrou bandido em casa. Porque o ladrão ele entra sem avisar. Ele entra escondido. Ele não dá notícia, ele não avisa, ele não manda notícia e fala assim, hoje eu vou roubar a tua casa. Aí ela escondeu e chamou pra gente. Mãe, tem alguém lá em casa. Aí minha filha, desculpa, esqueci de avisar. O pessoal vai morar lá, estão levando as coisas, né? O coração dela estava na boca, né? Eu também ficaria se ninguém me avisasse, né? Quem é que está andando aqui, né? O ladrão entrou. É isso que ele está falando, olha, porque vós, está falando com a igreja,
mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor, e ó, é o dia do Senhor. Que dia que é esse? Agora aqui ele está fazendo uma referência, né, do chamado de Deus, do julgamento de Deus. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite, ou seja, ele não vai avisar mais nada. Vai estar vivendo a sua vida normalmente e vai chegar. 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Por que ele usa a expressão dores de parto aqui? Alguém sabe? As mães deviam saber. O que acontece quando você começa a ter dor de parto? Hã? Quando a coisa fica ruim. Tem como você parar esse momento? Não. Tem. Se começar a vir as dores de parto, se chegar a hora, o que acontece? Vai ter que nascer. É por isso que ele usa essa expressão. O que ele está dizendo é que quando chegar, como estava chegando na Babilônia, quando chegar, não tinha mais nada para fazer, não dava tempo de arrepender, não havia mais um sistema, não havia mais uma maneira de impedir o que estava para acontecer. É por isso que ele usa a expressão dores de parto. Quando a mulher entrar em dores de parto, quando ela entrar no momento, não tem jeito, não tem nada que possa impedir. Tem que nascer a criança. Se ela não nascer de uma maneira natural, você tem que fazer de uma maneira, né, artificial. Você tem que abrir, porque senão morre a mãe, morre a criança, acaba tudo. E é isso que ele está dizendo aqui, que quando chegar esse momento já não tem mais como escapar, não tem o que fazer. Querido, o que é isso? Um alerta para mim e para você. Por quê? Porque esse momento ainda não chegou. Então, enquanto há tempo, a gente pode correr para Jesus, a gente pode se arrepender dos nossos pecados, a gente ainda pode encontrar misericórdia, mas vai chegar um dia em que já não vai mais haver misericórdia, já não vai ter mais jeito. É isso, o juiz está falando disso. Se chegou o juízo, já não tem mais o que fazer. Não deixa chegar a esse ponto, querido. É isso que a gente precisa. Olha só, agora, a partir do versículo 9, ele vai descrever esse dia terrível. Ele vai descrever como essa coisa é terrível na vida das pessoas. Olha só, você não vai querer participar disso. Olha só, versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Não tem jeito mais. Os babilônicos, queridos, eles eram cruéis. Quando eles conquistaram o mundo, eles eram cruéis. Eles atacavam as outras nações, eles matavam mesmo, eles eram cruéis. E agora Deus está dizendo que ele vai agir, né, vamos dizer assim, na mesma moeda, de uma maneira similar com essa nação que agiu assim também. Ou seja, em outras palavras, a gente pode ver que a gente colhe o que a gente planta. Não tem jeito de escapar do juízo. Né? O pecado, eu quero que você não fica impune. Não pense que você vai poder negociar com o pecado. Dizer assim, ai, Deus é amor, ele vai entender a minha fraqueza. Ele vai entender que eu tenho essa dificuldade. Ele vai entender que eu tenho esse vício. Querido, ele entende. É por isso que ele está chamando você a se arrepender e vir para Jesus Cristo. Porque ele entende que a única maneira de você vencer estas coisas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pelo poder da vida de Jesus Cristo na sua vida. É isso que ele entende. Então ele entende. Mas é só isso. Porque se você não fugir do pecado, um dia o seu pecado vai ser julgado. E você vai ter que passar por esse dia horrível. Então não brinca. Para de brincar com o pecado. Olha o versículo 10. Olha o efeito do pecado. 10. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. Olha, o pecado é tão terrível que influencia toda a criação. Influencia todo o cosmos, tudo aquilo que Deus criou. Tudo é ruim. Aí eu pergunto para vocês, naquele tempo da Babilônia, porque ele estava falando com a Babilônia, a gente viu que ele estava descrevendo o que ia acontecer com a Babilônia naquele tempo. Mas uma das coisas que ele falou que ia acontecer é isso aqui, que as estrelas do céu elas iam se apagar, a luz não ia sair, né? a lua não ia resplandecer. Aí eu pergunto, já aconteceu isso na história? Não estou falando de um eclipse. Tudo, é tudo.
Um momento só, foi a luz, o sol, as estrelas, a lua, né? Tudo apagou de uma vez. Já aconteceu? Então isso ainda vai ter que o quê? Então ele está falando também da onde? Do futuro. Essa mensagem é para mim e para você também. Você está vendo que aqui há teor do que é para aquele tempo, para a cidade daquele tempo, mas o que é para nós agora também. Olha só o versículo 11. Então ele vai mostrando, olha só, tudo isso foi desencadeando, ele foi dizendo, olha, e visitarei o mundo a maldade. Olha só como o pecado vai ficar impune. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei com que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Olha só, a coisa vai ficar ruim, querido. A ira aqui, ela é brutal, ela é inescapável, não tem jeito de você se defender. Olha só como é que eu sei isso, olha o próximo versículo 14, ele diz, e cada um será como, olha a comparação, ele vai usar aqui agora dois animais, que são animais que não são predadores, são animais que são predados. A gente pode dizer assim, que são animais indefesos. Olha só, é essa a situação de quem não lida com o pecado. Não tem jeito, você pensa que você é poderoso, você pensa que você é grande, você pensa que é você que está dominando, mas no fundo você não passa de uma gazela, de uma ovelha. Olha só, cada um será como a corça, uma gazela que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. É interessante que ele usa a imagem de dois animais aqui, que vamos dizer assim, que não tem como se defender das presas aqui. O primeiro animal que ele refere aqui é a gazela. A gazela não cresce, né? Ela não é domesticada. A gazela ela não pode ser arrebanhada. A gazela aqui, eu acredito que ela está fazendo uma referência àquelas pessoas que estão no mundo, lá fora, que não ouviram o Evangelho, que não estão andando, né? Não conheceram, não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Mas nós também temos aqui o rebanho, a ovelha, que andou no rebanho, mas está perdida. Ela esteve no meio do rebanho, mas ela não é do rebanho, ela não está no rebanho, ela está fora do rebanho. Então ele está dizendo, aquele que não faz parte do rebanho, porque é isso, tem gente que está na igreja, mas não faz parte do rebanho. Ele anda como um perdido dentro da igreja. Ele continua vivendo a vida dele de qualquer jeito. E tem aquele lá fora, tem aquele do mundo, tem aquele que não conheceu, que não tem cuidado. A ovelha tem cuidado, tem alguém que cuida por ela, tem um pastor que cuida por ela. E tem os lá fora que não tem ninguém que cuide por eles, né? Não tem ninguém cuidando deles. Ambos necessitam do bom pastor. Ambos necessitam de Jesus Cristo. Porque senão a consequência vai ser terrível. Olha só o versículo 15. Todo o que for achado será transpassado, e todos que se unir a ele cairá a espada. Ou seja, ele está falando da destruição total. Não adianta criar, né, doutrina à parte da Bíblia, como a Igreja Católica Romana faz. Quando ela ensina sobre o purgatório. Se tiver algum católico me ouvindo, você vai aprender hoje aqui que a palavra ensina. Tá vendo? Não existe purgatório. Não existe lugar onde você depois pode lidar com o seu pecado para tentar receber o perdão. Você não vai pagar pelos seus pecados, porque ninguém pode pagar pelos seus pecados. Só existe um que pode pagar pelo seu pecado, e é Jesus Cristo. E você só pode receber o perdão do seu pecado em vida. Depois que você morreu, querido, você só vai gastar dinheiro com tolo, né? Porque é isso, é tolice. Pagar a missa de sétimo dia, ir lá, rezar, fazer essas coisas, não vai tirar ninguém do inferno. Aí você, né, talvez eu hoje, né, deixei alguns tristes, você pode falar assim, mas a minha mãe era uma mulher tão boa, tão boa, tão boa, não é possível, a gente encomendou a alma dela. Não adianta encomendar, não tem como tirar ela de dentro. A palavra de Deus diz que passou a espada, destruiu, tá? Em outras palavras, o que foi para o inferno vai ficar onde? No inferno. Então, se você ama muito a sua mãe, não espera ela morrer para compartilhar o Evangelho de Jesus com ela. Se você ama muito o seu filho ou seu pai, não espera. Mas eles são tradicionais. Qual o problema? É uma guerra. Usa a tua arma.
usa o grito de guerra, se levante em posição com a bandeira de Jesus e pregue, porque ele não vai para o céu porque é sua mãe, ou seu pai, ou seu filho. Ele só vai para o céu se ouvir e crer no nome de Jesus Cristo. Amém. Perdoa se alguém ferir alguém aqui que acreditava que o pai, a mãe foi. Porque é a nossa esperança, um dia eu vou ver. Minha mãe foi maravilhosa, eu sei que sua mãe foi maravilhosa, seu pai foi maravilhoso, seu filho foi maravilhoso, mas você não andou com Jesus, você não foi salvo. Infelizmente, a notícia é terrível. É horrível. Olha o versículo 16. Olha, a destruição é tão grande, o pecado é tão terrível, que ele não poupa ninguém. Olha o versículo 16. E suas crianças, olha só, serão despedaçadas perante os seus olhos. As suas casas serão saqueadas, as suas mulheres violadas. Aqui está falando, isso aconteceu fisicamente na cidade da Babilônia, mas isso aqui também tem uma representação espiritual mostrando isso aqui. Não adianta, não tem negócio. Pode ser novo, pode ser velho, pode ser amado, pode ser desamado, não importa. Porque só tem um caminho para nós termos encontro com o Pai, é Jesus Cristo. É o que João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz: ninguém é o quê? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta encomendar algo, não adianta fazer missa, vem para Jesus, querido. Pega esse dinheiro que você gastar com essa coisa e ajuda aí um missionário aí a levar o evangelho pelo campo. Você vai ver muito mais fruto desse dinheiro. Não adianta. Versículo 17. E eis que eu despertarei contra eles os medos. Olha só, está dizendo agora quais países que ele vai usar. Os medos é um país, né? E os que farão caso, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. E os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre, e os seus olhos não pouparão os seus filhos. Nos dias de Isaías, quando ele estava profetizando isso, os medos, né? Eles já eram um povo poderoso. Os assírios tinham medo deles também, mas eles ainda não dominavam assim de uma maneira mundial, né? Então eles fizeram uma aliança com a Babilônia. A Babilônia, essa que nós estamos olhando, fez aliança com o inimigo, com os medos, para destruir a Síria. E foi assim que a Babilônia veio ao poder. Nós vamos nos juntar com os medos, eles são poderosos, e a gente acaba com os assírios e aí a gente domina. Só que mais tarde essa aliança se virou contra eles, porque os medos se aliançaram com os persas, e aí os medos e os persas destruíram a Babilônia. E assim continua, porque toda vez que a gente faz aliança com esse mundo e não com Deus, sabe o que vai acontecer? A gente vai ser destruído pelo sistema deste mundo. Não adianta, querido. Não adianta. Não adianta pensar, não, eu vou fazer aqui um negocinho aqui com esse rapaz aqui, né, eu vou fazer uma sociedade com esse rapaz, ele não conhece Deus. Né? Querido, a palavra de Deus diz: não se põe em julgo desigual. Não adianta fazer aliança com esse mundo. No fim, você vai perder. Você perde. Ele pode até ganhar temporariamente, mas depois ele também vai perder. E é isso que a gente vai ver. Por isso que a partir de agora, do capítulo 13, a cada semana nós vamos ver aqui que Deus vai julgar uma outra nação, e uma outra nação, e uma outra nação. Porque quem tem aliança com esse mundo nunca ganha. A única aliança vitoriosa é a aliança através do sangue de Jesus Cristo. Com Ele nós vencemos o mundo, porque Ele venceu o mundo. Não tem outro caminho. E olha só, a coisa ficou terrível. Agora já não tem mais jeito nenhum, completo, 19. Né? E a Babilônia, o ornamento dos reinos, né? Ela se tornou tão poderosa, ela era considerada, né, os reinos mais lindos. A glória e a soberba dos caldeus será como Sodoma e Gomorra, quando Deus a transformou. Agora, ele faz uma comparação agora da Babilônia com Sodoma e Gomorra. A gente conhece essa história, a gente sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Elas foram o quê?
destruídas. E é o que Deus vai fazer com a Babilônia. Qual era o pecado de Sodoma e Gomorra? Soberba, autossuficiência, orgulho, o mesmo pecado. Ou seja, a gente começa a ver que o pecado, ele simplesmente se repete nas nossas vidas, ele não muda. É assim, você olha e fala assim, nossa, mas a Babilônia é uma coisa terrível. Querido, eu quero dizer uma coisa, sem Jesus você é a Babilônia. Sem Jesus você é Sodoma e Gomorra, porque o pecado dele se repete no seu coração, no meu coração, porque o homem é depravado totalmente. Sem Deus não há esperança, não há como a gente fugir, essa é a nossa natureza. É por isso que pai trai os filhos, filhos traem os pais, é por isso que a gente vê nas notícias familiares matando outros familiares, amigos, né, destruindo a vida de outros amigos, né? Não tem jeito, a gente fala assim, não é possível, não tem jeito, é o pecado no meu coração. Eu e você podemos fazer isso. Você pode trair o seu filho, você pode trair a sua esposa, o seu marido, você pode, sabe por quê? Porque esse pecado que levou essa gente a fazer isso é o mesmo pecado que está dentro do nosso coração. E é por isso que a gente precisa de Jesus Cristo. A nossa única esperança é Jesus vir e mudar e nos dar um novo coração, para que então o nosso novo coração possa ouvir a voz do nosso Senhor e viver uma vida diferente. Olha só, versículo 20, nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos, mas as feras do deserto repousarão ali. As suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão avestruzes, e os sátiros pularão ali, e os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Deixa eu falar uma coisinha rapidinho aqui para a gente encerrar. Aqui, esse local, a Babilônia, até hoje é habitado. Nunca mais a cidade de Babilônia foi a cidade que ela foi, nunca mais ela foi a potência que ela foi, mas até hoje tem gente morando lá. Houve épocas que houve vilas, houve épocas que houve cidades, hoje é pequeno, não é muito habitado, mas até hoje. Mas aqui diz que ela nunca mais seria habitada. Ela estava falando de que tempo então? De um tempo que ainda não chegou. Porque isso ainda não aconteceu. Você vê como essa profecia ela está falando para o povo de Israel e está falando para mim e para você também. Haveria desolação naquela cidade, mas há um aspecto de cumprimento dessa palavra que é futuro. E a gente tem a oportunidade de escapar disso. Você vê que aqui ele faz referência a alguns animais. Os animais que ele cita aqui são aqueles que habitam na escuridão. Uma referência ao oculto, ao escuro, ao maligno. Querido, esses animais, eles estão nos rondando. Existe um mundo, né? Até a Priscila hoje de manhã brincou, ontem à noite, antes de dormir, ela brincou comigo. Ela falou assim, por causa de alguma coisa que eu estava vendo na televisão. E ela brincou assim, você vai pregar sobre batalha espiritual amanhã? Aí eu falei, de uma certa forma sim. Eu falei, porque é uma guerra. E é isso, nós estamos numa batalha espiritual. Existe uma luta contra as trevas. E os chacais, os lobos, os perversos, eles estão uivando. Eles estão ao nosso redor, eles estão buscando. A palavra de Deus diz que Satanás é como o leão, não é o leão, ele é como o leão que está rugindo, andando ao redor, buscando a quem ele possa tragar. A gente tem que tomar cuidado, que diante dessa palavra de julgamento nós devemos buscar o nosso Senhor. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e olhar se na nossa vida há alguma coisa escondida, há alguma coisa oculta. A gente precisa olhar para dentro da gente e ver se há Babilônia dentro de nós. Senhor, hoje a nossa oração é: Senhor, olha para mim e revela se eu estou preso ao sistema babilônico, para que eu saia dele, eu fuja dele, eu me livre dele, para que eu encontre vida. Querido, olhe hoje para dentro do seu coração, analise o seu coração, e se você encontrar no seu coração culpa, se você encontrar no seu coração coisas ocultas, coisas escondidas, vai diante do Senhor e diz: Senhor, perdoa. Senhor, muda o meu coração. Gera em mim o arrependimento, para que eu creia na tua voz e eu siga nos teus caminhos, para que então eu tenha a vida.
Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta igreja e eu peço que o Senhor hoje nos abençoe, Senhor, com a Tua presença, que a Tua palavra, Senhor, venha nos alertar que nós vivemos num tempo em que ainda é possível encontrar misericórdia. Por isso nós clamamos nesta manhã, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor Pai querido, quão horrível é o Teu julgamento, e nós queremos, Senhor, a não passar pelo julgamento da ira, Senhor, e sim, Senhor, um dia recebemos os nossos galardões na Tua presença. Por isso, Senhor Pai querido, hoje vem em encontro dos nossos corações, mudando a nossa mente, a nossa maneira de pensar, perdoando os nossos pecados, para que através de um novo coração, uma nova vida, a vida de uma pessoa arrependida, eu possa desfrutar da bênção, da paz que eu posso encontrar apenas em Jesus Cristo. Que eu possa ter sobre mim o shalom de Deus, a vida eterna, a paz que excede o entendimento. Senhor, por isso quebranta-nos, para que ouvindo a Tua voz, venhamos nos arrepender e crer no Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aproveita o grupo de louvor a louvar o Senhor.